Bom dia, bem-vindos ao primeiro vídeo exploratório desse canal, Diário de Movimento. E hoje eu quero começar explorando um pouco a coluna, então olhar para os básicos das movimentações que a nossa coluna faz e brincar um pouco com elas. Talvez a princípio a minha intenção nesse canal é ir colecionando esses recursos, criando pequenos conteúdos onde eu possa voltar e lembrar, eu tenho acesso a tudo isso, para que depois, ao longo disso, eu vá desenvolvendo o que eu realmente quero construir, criar aqui. Então, assim como a princípio esse canal vai ser exploratório, ele vai ser um lugar de tentativa, erro, brincadeira, não tem certo, não tem estrutura, a princípio, esse é o meu convite para esse espaço de movimento que a gente está criando hoje nesse vídeo. Então, que seja, não tem muito certo e errado, tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que alcançar aquilo. É mais um lugar de quais são as sensações que eu consigo sentir, como que eu busco chegar nesse lugar, o que eu posso explorar, abrir, brincar aqui. Perfeito. Então a gente vai começar só com o pescoço. Então lembrando que a nossa coluna tem 3 partes, a cervical, a torácica e a lombar. E a gente começa aqui com a cervical, soltando o pescoço para baixo e para cima. Não segura a respiração, só sentindo o movimento. Encontre o seu centro, olha de um lado para o outro. Lembrando, a gente está coletando os movimentos que a gente consegue fazer. Chegou de um lado, desce lá por baixo numa meia-lua, de um lado para o outro. Confortável com a minha meia-lua, faço um círculo inteiro. Em uma direção, um círculo inteiro na outra direção. Solta o seu pescoço e agora a gente vai descendo para entender a nossa torácica. Vou tirar a minha blusa. Então aqui a gente começa torcendo. Se segura, o quadril vai ficar no lugar e eu vou virar lá para um lado. Então meu quadril continua olhando para frente, eu virei para um lado, eu virei para o outro. O pescoço está conectado, então não é o pescoço que está olhando, o pescoço está parado. O que está virando é a minha torácica. Volta para o centro. Braços lá em cima, eu vou inclinar para um lado, o pescoço está linkado. Volto, inclino para o outro. Volto. Sente se alongar, então, como se essa mão buscasse lá a quina do teto. Volta, mão oposta busca lá a quina. Volta, entendendo esse movimento na minha coluna. Assim como agora, vou usar a minha cervical, desço lá para baixo e sinto a torácica. Então aqui é a minha torácica. Desenrolo para cima. Cervical, torácica. Torácica, cervical. Introduzindo agora a lombar. Então, cervical, torácica, soltando a lombar. Eu, por exemplo, tenho uma questãozinha na minha lombar que faz com que ela não se solte inteira. Então, lembrando, você pode ter questões e a gente vai descobrindo elas com gentileza. Então, eu vou pela torácica, pela cervical, torácica, lombar. Volto lá pela lombar, encaixo a cervical, encaixo a cervical, encaixo a torácica, cervical. Então, cervical, torácica, lombar, lombar, torácica, cervical. Massa, 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 massa. Então, agora a gente já explorou um pouquinho de cada um desses lugares. A gente vai fazer mais uma torção inteira. Então, eu começo aqui por cima, pela cervical. Viro o tronco pela torácica e deixo a lombar acompanhar. E volto.
braço aqui, o alcance, tá só pra me ajudar a entender onde eu tô indo. Então é como se eu quisesse encostar na parede com o braço oposto. Então eu cruzo e alcanço. Volto pro centro. Viro pelo rosto, cruzo e alcanço. Volto pelo centro. Pelo rosto, cruzo e alcanço. Volto pelo centro. Solta, 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 solta. Agora a gente vai um passinho que para várias pessoas, a princípio, pode ser um pouco mais difícil, mas é prática. E a gente vai fazer as ondulações. Então, eu começo, o mesmo movimento que a gente está fazendo para cima e para baixo, eu vou fazer ele no ar. Então, eu começo levando minha cabeça lá para frente, minha torácica, e conforme a minha cabeça volta, a minha lombar, o meu quadril vai. Então, ondinhas para frente e para trás. Começo pelo pescoço, vou peito, abro o estômago, vou quadril. Nisso, o resto do movimento já está acontecendo. Então, nesse sentido, a cabeça que está me puxando, a cabeça puxa lá para frente e o corpo só acompanha. Fazer ele menorzinho. Pode ajudar aqui usar a parede. Então, como se a parede estivesse na minha frente, eu penso em encostar o nariz, encostar o peito, encostar o quadril. Volto, encostar o nariz, encostar o peito, encostar o quadril. Certo? E aqui a gente tem um outro sentido. Em vez de ir pela cabeça, eu posso ir pelo quadril. Mais difícil. O quadril leva e o corpo só acompanha. Então, o joelho tem um papel especial aqui. E essa é a nossa exploração de onda por hoje. Como eu falei, começar aos pouquinhos e entendendo o que eu quero construir, mas ir me encorajando a ter esses momentos de exploração que eles são tantos para mim, para entender qual a melhor forma que eu posso passar isso, qual a melhor forma que eu posso ensinar isso, para eu fazer os meus estudos de o que eu encontro aqui, o que eu encontro ali. Falta uma coisa que a gente vai falar. E que esse seja o espaço para isso. A coisa que me faltou agora que eu fiz é a ondulação. A gente fez a ondulação nesse sentido de frente e a gente vai fazer agora a ondulação nesse sentido. Então a mesma ideia, eu começo pela cabeça, a cabeça leva, o tronco vai, o quadril vai por último. De um lado para o outro, como se fosse uma cobrinha, o joelho está flexionado para dar esse suporte. Eu posso fazer uma cobrinha mais curta ou uma cobrona. Posso fazer no outro sentido, então em vez de brain, o sentido é difícil, em vez de eu ir pela cabeça, eu puxo pelo quadril. É mais gostoso, mas é mais difícil. Bom. E é isso. Obrigada por esse vídeo. Obrigada eu por estar tentando, por estar aberta a explorar, a criar, a brincar. E qualquer pessoa que tenha assistido e participado e explorado um pouquinho no corpo de vocês. É um prazer. Até a próxima.